E aí pessoal, tudo bem? Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Vamos falar de Santos novamente, pessoal. Infelizmente, eu digo muito, mas muito infelizmente, a gente tem que vir aqui para passar notícias para você. Eu sei que você deve ter acompanhado em outros canais, mas eu vou falar novamente para mim ter o meu ponto de vista em cima de tudo isso, que eu acho que é importante, pessoal. E por isso que eu faço esse conteúdo aqui só para você. E para aqueles que gostam de acompanhar os conteúdos do time mais glorioso do mundo. Não deixou de ser Santos porque caiu para a segunda divisão. Coração tá doendo, a gente vai continuar vindo aqui fazer os conteúdos do time do Santos. Talvez não da forma que os torcedores santistas gostariam de ser. Eu digo isso porque todo mundo gostaria que o Santos ficasse na primeira divisão. Mas infelizmente o Santos está plantando aquilo, está colhendo aquilo que plantou. Essa que é a verdade, né? Mas a gente vai falar tudo isso e mais algumas coisas que aconteceram daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já. Yeah. Pessoal, tanta notícia ruim, como se já não bastasse o Santos no descenso para a segunda divisão. Tem um problema que aconteceu hoje, deu em todos os sites, em todos os blogs, principalmente todos os canais que falam a respeito do Santos, esse atraso dos salários dos jogadores e principalmente dos funcionários. Eu fico aqui imaginando, todo mundo tem os seus compromissos, até os jogadores que ganham bem. Haja vista que a folha salarial do time do Santos está em torno de 11 milhões. Então vamos esquecer um pouco os jogadores, embora eles também tenham o mesmo direito. Mas eu fico pensando nos funcionários, aquela tiazinha lá da cozinha, aqueles funcionários da Santos TV que precisa do dinheiro, como a gente precisa. É a mesma coisa, a gente vai trabalhar e não tem um salário para receber. Pelo menos até o presente momento ninguém falou absolutamente nada do contrário. E eu fico pensando nessas pessoas. E na contramão a isso, e para gravar, melhor dizendo, cada vez mais, o Santista vai ter que ver vários jogadores do Santos, né, que tem uma folha salarial aí exemplar, vamos dizer assim, uma folha salarial de time aí que estava quase brigando para Libertadores. E o Santos vai ter que ver vários jogadores do time do Santos de saída. Não tem como, pessoal, porque o orçamento do time do Santos para o ano de 2024 será menos ou para mais de 60% a menos, pessoal. Essa que vai ser a realidade. E o Santos já adiantou os 30 milhões que tinha direito do ano que vem. Então o Santos está no desespero para poder, principalmente, angariar recursos. Por que eu falo isso, pessoal? Quando tem um descenso de um time da Série A para a Série B, tudo ferra. Tudo ferra. E tudo aquilo que está em torno da equipe que desceu para a segunda divisão vai no pacote. Os contratos de patrocínio têm que ser renegociados. Os jogadores que então ganhavam horrores dentro da equipe, é muito difícil ficar numa equipe que foi rebaixada. Principalmente quando a gente fala, por exemplo, que nem o Soteldo. Eu não sei com relação ao Rincon, mas ele já falou em suas redes sociais aí, o Santos realmente tem que reunir, mas isso tudo vai acontecer depois da manhã das eleições, pessoal. Eu acho que eu vou fazer um conteúdo só específico desse fato, porque você tem um fator importante para você mudar a história do time do Santos, só que você tem que tomar alguns cuidados, que é importante, pessoal. Não confie em tudo que você ouve e principalmente por você estar magoado para o Santos ir para a Série B. Porque muitos candidatos à presidência do time do Santos, eu vou enumerar todos eles aqui, só para não ficar meio quebrado e tudo mais, mas eu não vou ser específico, pessoal. Ricardo Agostino, Vladimir Matos, Rodrigo Marino, Maurício Maruca e Marcelo Teixeira. Pesquise, pessoal. Eu acredito que você deve ter feito isso anteriormente para você poder votar amanhã, né? Tome cuidado, né? Não vai muito pela emoção, porque o torcedor santista, se tem uma coisa que o torcedor santista entende, é a emoção, porque ficou ao longo desses 3 anos só na emoção e você viu o resultado que deu, né? Para você ver, o Santos plantou e o Santos colheu isso daí, o rebaixamento. E não tem coisa pior do que você errar novamente esta eleição, para que nos próximos 3 anos consecutivos
o santista tem um desafogo, né? Porque o santista sofreu demais, o santista não merece isso, né? Agora, cadê o presidente Andrés Ueda? Sumiu? Alguém sabe onde o presidente está? Ninguém sabe, pessoal. É por isso que existe um barco que está sendo direcionado, que ninguém está no comando. Então tá essa zona danada e o torcedor santista, que não tem nada a ver com isso, né, vai ter a oportunidade de votar e mudar esse destino do Santos. Tá certo, pessoal? Agora, com relação aos jogadores que têm a possível saída aí, a gente tem que entender isso, pessoal. O patamar do time do Santos mudou da Série A para a Série B. Então tudo que envolve o time mais glorioso do mundo será prejudicado de alguma forma. Já falei alguns itens aqui, e os ativos do time do Santos também com certeza sairão. A gente tem o Morelos, né, o Búfalo, que estava com um contrato atrelado, né, que se o Santos fosse para a segunda divisão ele não ficaria no clube. Tem os assédios dos times que na primeira divisão estarão, né? Porque que a gente tem que pensar assim? A gente tem que realmente virar a chave. Porque o Santos não tem condição de pagar o salário desses caras, que tem salários altíssimos, e o Santos vai ter que, através do seu eleito, presidente eleito, e através do seu diretor executivo, né, que vai ser falado também, muito provavelmente, depois na transmissão da Santos TV, porque a apuração vai ser transmitida ao vivo, pessoal. Então você tem que ficar ligado quem vai ser o presidente, o novo presidente do time do Santos. Então, o que acontece? Quando você não tem dinheiro para colocar dentro de uma equipe, qual que é o fator que o Santos vai ter que arrumar de qualquer forma para poder angariar fundos, para poder fazer, honrar com seus compromissos dentro da equipe? Dos salários dos funcionários, salários dos jogadores, é vender jogadores. Quais são os jogadores que estão na pauta aí? Pelo menos até o presente momento, deve ter outros, né? São o Joaquim, que está tendo um assédio danado no segundo turno, realmente. Ele com o Messias fizeram assim um campeonato exemplar. Pode falar isso, o Joaquim tem grandes possibilidades de sair do time do Santos, a não ser que o santista que vai ser eleito como presidente, ele tem aí um plano A e um plano B para poder, de repente, angariar fundos para poder segurar alguns jogadores. Eu estou falando aqueles que realmente querem ficar no time do Santos. Agora, tem contratos que foram feitos aí para 5 anos, pessoal. Então, vai ter um trabalho muito, mas muito forte para ser feito aqueles que assumirem o time mais glorioso do mundo, principalmente negociando esses contratos, porque não ficarão no time do Santos. Então vai ter assédio muito provavelmente no Soteldo. Tá ouvindo uma notícia sobre um possível interesse do time do Corinthians. Pelo amor de Deus, hein, Soteldo? Tem também a saída provavelmente aí do Marcos Leonardo, que fez aquele papelão lá antes de acontecer aquele jogo contra o Atlético Paranaense. O Jean Lucas também é um jogador que foi contratado a preço de ouro, que não representou, principalmente nesse segundo turno. Também pode ter a possibilidade dele sair, porque o Santos não tem condição, pessoal, de segurar. Então, se a gente for enumerar alguns jogadores do time do Santos para disputar o Campeonato Paulista e principalmente a Série B, o Santos vai ter que colocar tudo no chão e construir novamente. Essa é a esperança do torcedor santista para esse primeiro semestre, que terá só o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, porque o Santos, através do Campeonato Paulista deste ano, não teve condições nem de conseguir a vaga para a Copa do Brasil, né? Que é um campeonato muito rentável, e o Santos também não terá condições. Então, se você for olhar essa perspectiva de dinheiro para o time do Santos entrando, porque o passivo está grande, né? O Santos está ferrado, pessoal. Então, o Santos vai ter que, muito provavelmente, pelo Santos ir para a Série B, o Santos vai ter que desvalorizar o valor desses jogadores para poder vender de qualquer forma. Então, você pega aí um Marcos Leonardo, que tem um custo, vai ter que diminuir um pouco para poder pegar o dinheiro à vista, para poder pagar os vencimentos aí de ações tributárias. Muito provavelmente vai ter também a pagamento dos funcionários do time do Santos, dos jogadores. Então vai ter que desvalorizar um pouco para poder ter dinheiro, a caixa, para pagar meio que imediatamente esses caras que acabei de falar, né? Outros jogadores também que podem ser assediados, né? Além desses que eu falei, rapaz, tem outros, por exemplo, ali na frente, eu acho que o Max Silveira não ficará,
né? Mas isso vai ser decidido muito provavelmente depois das eleições com o atual presidente, que será eleito. Então tem muita coisa ainda que o torcedor santista está ansioso para ver o que vai acontecer, mas na verdade a gente só vai saber na semana que vem, né, pessoal? De fato, de verdade. Eu vou ser bem honesto com você. Esperança de ficar esses jogadores aí, não tem. O Santos tem que contratar um outro goleiro, né? Tem que contratar um goleiro para fazer sombra para o João Paulo, ou de repente negociar o João Paulo, não sei. O João Paulo disse que quer fazer história dentro da equipe do Santos. Mas se o Santos optar por ficar com o João Paulo ainda no elenco do Santos, tem que ter um goleiro à altura, não um Vladimir da vida, para poder fazer sombra com ele. Ó, porque um cara que não tem concorrência dentro do elenco em sua posição, são jogadores que de repente, mesmo quando se machucar, sabe que quando voltar a posição dele vai estar guardadinha ali. Lucas Lima tem que sair, nossa, tem um monte de gente que pode sair, mas tem gente que pode ficar. A gente vai, se eu for falar algum jogador aqui, vai ser por gosto próprio, mas quem vai decidir para você, torcedor, vai ser o próximo presidente do time do Santos. Vai ter muita conversa, isso eu garanto. Vargas, vai ser fácil? Claro que não. Tem muitos interesses envolvidos com os jogadores, com os empresários, com os agentes, com a atual diretoria do time do Santos. Tem muita coisa, né? Que nem eu falei para você, contratos altíssimos a longo prazo. Como é que vai fazer com esses jogadores? Vai ter que sentar, conversar, tem que ver se o empresário vai ser prejudicado. Vai ser, olha pessoal, vai ser difícil. Não sei o que o Santos vai fazer. Quando isso acontecer, eu vou vir aqui no meu canal Vargas Santos de TV e discutir com você de uma forma positiva para tentar passar para você aquilo que eu entendi daquela matéria que eu li aqui para você, tá bom, pessoal? Abraço para você, tchau!